E o Senhor me deu uma palavra e eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor ministrou no meu coração nessa semana. E a minha oração é que o Senhor toque em ti, assim como Ele tocou comigo, amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 38. Salmos capítulo 38, versículo 18. Porque eu declarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Os irmãos podem se assentar. Na minha versão diz assim: confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. O coração do homem é um misto de sentimentos. O coração do homem cabe a alegria, cabe a tristeza, cabe a felicidade, cabe a angústia, cabe a dor, cabe o medo, cabe a coragem, cabe o ânimo, cabe o desânimo. E cabe um sentimento que pode acabar com a vida de um homem: a culpa. A culpa é um sentimento que traz peso, e o peso na consciência, quando nós nos sentimos culpados, faz nós tentarmos recompensar de alguma forma, consertar algo que fizemos. Ou seja, nós cometemos um erro e nós tentamos de alguma forma, por causa do peso da consciência, por causa da culpa, remediar a situação. Nós tentamos fazer sorrir aquele que nós fizemos chorar. Nós tentamos de alguma forma compensar o prejuízo que causamos, porque fica naquela mente aquele pensamento de culpa, aquele sentimento de culpa. E o sentimento de culpa faz tantas coisas conosco que eu, estudando sobre isso, eu vi uma história. Nos Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, depois de alguns anos, um soldado, ele escreveu uma carta para o governo. Junto com essa carta tinham $10. E na carta estava escrito ao governo que ele se sentia culpado por ter pego um cobertor. Ele roubou um cobertor porque estava com frio na guerra, mas ele era um soldado, ele não tinha que roubar aquele cobertor. E ele se cobriu com aquilo esquentou ele, mas depois de um tempo ele estava ali. O motivo foi certo, mas a forma foi errada. E ele pegou $10, escreveu a carta, mandou para o governo. Isso daí acabou se repercutindo e várias pessoas começaram a tentar restituir de alguma forma aquele peso de consciência que ele tinha por causa de alguma coisa errada que ela fez, nesse caso contra o governo. Então pessoas começaram a mandar alguns dólares, moedas, e abriram um fundo chamado Fundo da Consciência. Esse Fundo da Consciência arrecadou na época cerca de $1 milhão de pessoas que de alguma forma furtaram o governo. Funcionários do governo que, por exemplo, pegaram canetas, eles restituíam os valores de caneta. Para quem não sabe, na época ainda é crime, né, nós prejudicarmos a nossa moeda, furar, quebrar. Pessoas devolviam em valor o custo de uma moeda que elas... Sabe assim, você vai vendo as histórias e fala: uau! As pessoas tentavam recompensar de alguma forma. Os valores eram pequenos, mas o remorso era grande, a culpa era grande. Então eles queriam remediar. E aí você começa a ouvir várias histórias de pessoas que foram até restaurante para pagar aquela bala que pegou escondido. Pessoas que começaram que antes praticavam coisas erradas e agora queriam, por causa da culpa, consertar a situação. A luta para se ter uma consciência limpa é uma luta comum de todos. Todo mundo luta para ter a consciência limpa, porque o peso da consciência, a palavra diz, pesa. A consciência pesa. Então os nossos erros, os nossos fracassos, o que nós fazemos com os nossos fracassos? São como pedras, a gente pega com a mão e vai acumulando nossos fracassos, os nossos erros. Aí não cabe mais na mão, a gente começa a colocar no bolso. E aí o bolso começa a ficar cheio, começa a ficar pesado. E nós continuamos errando, fazendo as coisas erradas, e aquela
aquele sentimento de fracasso, aquele sentimento de culpa já não cabe mais nos bolsos, a gente coloca numa sacola. E a gente carrega aquele peso nas costas. E vai carregando nossos pesos, nossos fracassos, porque a gente começa a errar, começa a fracassar e começa a se tornar um erro atrás do outro. E a gente tenta até fazer as coisas da forma certa. Paulo fala: aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo. E a nossa vida às vezes é assim, a gente começa a acumular erros e fracassos que nós não queremos, mas pesa, e começa a ficar difícil carregar. E esse peso está nas costas, e a gente começa a carregar, mas começa a machucar o ombro. E aí a gente joga no chão e começa a arrastar, só que a gente arrasta esses erros e esses fracassos por uma vida. Erros que você cometeu na sua juventude, na adolescência, que você arrasta até hoje aquele peso na consciência, e você começa a chegar diante de Deus se sentindo culpado. Aquele pensamento assim: será que o Senhor me perdoou por aquilo que eu fiz? Será que eu ainda estou pagando o pato por aquilo que eu fiz? E tem gente que realmente está pagando pelos erros. E aí vem aquela frase: ah, se eu pudesse voltar atrás. Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu não tinha feito isso que eu fiz. Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu não tinha sido tão arrogante, eu teria sido mais paciente, eu teria controlado mais minha língua. Se eu pudesse voltar atrás, eu não erraria tanto. Talvez eu esperasse um casamento para tomar as atitudes, ou talvez eu teria ouvido a voz do Senhor e não teria casado. Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria usado aquela droga. Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu não andaria com a pessoa que eu andei, que me fez errar. E aí a gente começa a querer voltar ao tempo. Quem nunca pensou assim: ah, se eu pudesse voltar no tempo. Se eu pudesse voltar no tempo e consertar os meus erros, eu teria ido por este caminho, não por aquele. Eu teria escutado mais os conselhos, não teria tomado as minhas próprias decisões. Eu resistiria à tentação se eu pudesse voltar ao tempo, porque esse erro me trouxe uma consequência terrível. E a gente começa a pensar nisso, porque a gente tem um peso, a gente tem uma culpa, a gente tem um peso na consciência que faz a gente querer voltar atrás. Mas o problema é que não dá para voltar atrás. Acabei de piorar a situação, né? Não dá para voltar atrás. Porque com o tempo a gente começa a colher os frutos daquilo que a gente plantou. E é aí que dói, é aí que vem a dor. Porque as pessoas começam a descobrir as nossas mentiras. E aí vem o peso na consciência: ah, eu não deveria ter mentido. O cônjuge começa a descobrir a traição. E aí seu casamento fica por um fio, fica num risco ou até termina. Porque começa a vir a consequência daquelas atitudes que nós tivemos. O nosso nome começa a ficar sujo, a gente começa a ficar difamado, a gente começa a colher as nossas plantações. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado não é o desânimo, o salário do pecado não é o mau humor, o salário do pecado não é só a tristeza, o salário do pecado não é só a consequência, o salário do pecado é a morte. Então quando a gente escuta isso: poxa, será que é o fim? Então, será que não tem mais solução para mim, já que eu errei e o salário do pecado é a morte? O que eu vou fazer? Qual a atitude que eu vou tomar? Aí você vai no terapeuta. Tem muita gente que vai no terapeuta por causa do peso da consciência. Aí o terapeuta vai lá e fala: não, calma, você vai sair dessa. Mas o peso continua, a dor continua, a solidão continua. Aí você vai nos amigos: poxa, estou separado da minha mulher porque eu fiz isso. Poxa, estou pagando a consequência por causa disso. Nossa, e agora o que eu faço? Aí os amigos falam assim: calma, errar é humano, você vai sair dessa. Você estamos junto, mas não está junto. A pior coisa é quando você ouve de alguém: estamos junto, e na hora que você precisa da pessoa, a pessoa não está lá. Aí a pessoa fala: estamos juntos, mas o peso está aqui nas costas, está doendo ainda. E aí você vai lá e vai nos religiosos, né? Vem na igreja, ora, vai na missa, aí fala: acende uma vela, ora 15 Pai Nosso. Aí você acende a vela, ora 15 Pai Nosso, mas o peso continua, a consequência continua. Aí você vem na campanha, mas o peso continua. Porque você está com essa cabeça: o salário do pecado é a morte, eu vou pagar a consequência que eu tive. Mas eu tenho uma palavra profética para você: o dom gratuito de Deus é a vida.
palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 6, versículo 23: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a... E uma coisa que vem de graça não nos é cobrada. A vida que o Senhor nos dá, ela é gratuita. Presta atenção nessa história. Tinha uma filha, uma criança, tipo a Nick, pastor. Foi lá, pintou a parede, rabiscou a parede que o pai tinha acabado de pintar. Só que aí ela ficou com medo, porque o pai dela ia ver. Então o pai dela, assim que pisou em casa, ela veio correndo, chorando. Falou: pai, eu rabisquei toda a parede. Aí o pai falou assim: ah, menino, você sabe que eu vou te dar umas palmadas, né? Ela: ah, papai, o que você acha que eu tenho que fazer? Ela respondeu: você tem que me amar. Aquilo quebrou o coração dele. Aí o pai foi lá e falou: tá bom, vamos consertar seu erro? O pai foi junto com a filhinha, pegou a buchinha, foi na parede consertar o erro. Olha o pai aí. E todo mundo quer esse pai. Nós queremos esse pai. Esse pai que, em vez de só dar as palmadas, ele pega a gente no colo e fala: vem cá, eu vou te ajudar a consertar o seu erro. Senta aqui, eu vou esfregar essa parede suja com você. Vem aqui, eu sou o pai que te ama, eu sou o pai que te abraça, eu sou o pai que cuida de você. E esse é o pai que nós servimos. Nós desejamos esse pai que, embora os nossos erros estejam escritos por todo lado, ele pega a bucha celestial e vai limpando o nosso nome, vai limpando nossa vida, vai limpando a nossa história e vai começando a restaurar. E a gente começa a ver as paredes lindas e fala: uau, Deus está limpando tudo, Deus está resolvendo tudo, Deus está cuidando, porque Ele é meu pai. É um pai que diz para você: os seus erros não são fatais. É um pai que olha para você e fala assim: os seus erros não são fatais. Tem uma saída para você, tem uma esperança para você. Eu sou seu pai. Ele é o nosso Redentor. E eu fui buscar no dicionário a palavra redenção. Quem sabe o que é redenção? Quem não sabe vai saber agora, depois dos nossos comerciais. Redenção, vamos lá, voltamos aos comerciais. Redenção é o ato ou efeito de redimir ou remir, que significa, presta atenção, libertação, reabilitação, reparo, salvação. É o ato de adquirir de novo, é o ato de resgatar, é o ato de tirar do poder alheio, é o ato de tirar do cativeiro. É livrar-se de um passo arriscado, é livrar-se das penas do inferno. Perdão a oportunidade da glória a Deus. Ele é o nosso Redentor, Ele é a nossa redenção. E são esses atos que Ele faz conosco. Essa palavra hoje é para nos libertar, para nos redimir, para nos salvar. E aí quando a gente fala de um Cristo que é Redentor, a gente pensa em quê? Em que imagem? No Cristo Redentor, né? Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro, assim. Só que o Cristo Redentor, ele tem duas ironias. Vocês já viram a foto do Cristo Redentor, ou já estiveram no Cristo Redentor? Você vai ver que no olho dele não tem nem a bolinha de dentro. Porque ele é um Cristo que não olha para as pessoas, ele é um Cristo que só olha para o horizonte. Ele só olha para o além, o Cristo Redentor. E a outra ironia do Cristo Redentor é que ele tem os laços, e aqui bem pequenininho no coração dele, bem pequenininho em dimensão ao tamanho dele, tem um coração aqui fora. Só que é um coração de pedra. A ironia do Cristo Redentor: ele tem olhos que não veem e um coração de pedra. Só que infelizmente a maioria das pessoas, elas vê o nosso Cristo assim,
como um Cristo que não te olha e como um Cristo com coração de pedra por você. As pessoas até não admitem, só que vê Jesus como um cego, como um coração de pedra. E as outras têm ele como um amuleto, como uma pata de coelho, sabe assim? Que a gente carrega no bolso, que a gente olha para Jesus bem engraçado e fala assim: ai Senhor, eu preciso de uma vaga de estacionamento, está atrasado. A gente olha para Jesus e fala: ai Senhor, eu preciso fazer isso, Deus, eu preciso de emprego. E a gente pega Jesus como uma lâmpada mágica, né? E fala assim: ah Senhor Deus, eu preciso de um emprego novo. Deus, eu preciso aqui da cura da minha coluna. Ai Senhor, eu preciso aqui do meu carro. Senhor Deus, só um Cristo de amuleto, que só atende às suas necessidades, no sentido de só faz o que você quer. É um Redentor que a gente não precisa de sacrifícios. As pessoas veem Cristo como um Redentor que não precisa não tem exigências, não tem renúncia. É só vem a mim, mas eu não te dou nada. Não é esse Cristo que é o nosso Redentor. Não tenha Cristo como um Redentor sem vista e sem coração. Não é esse o Redentor que a palavra, que o Novo Testamento apresenta a nós. Nós vamos ver qual é o Redentor que a Bíblia nos apresenta, o Filho de Deus. Vamos ler João capítulo 8. Livro de João capítulo 8. Porém foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo no meio disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso dizia eles, tentando, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhes, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, redarguidos da consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o Cristo. Esse é o Redentor. Logo de manhã cedo Jesus vai, raiando o dia. Jesus está lá, as coisas começam a acontecer, o galo começa a cantar, o cachorro começa a latir. E as pessoas começam a ir no templo para ouvir um jovem carpinteiro, para ouvir Jesus. Alguns já o seguiam, alguns já tinham ele como mestre, outros estavam curiosos para ouvir a mensagem. E Jesus começava a falar e de repente interromperam a pregação. A palavra diz que ela foi arrancada da casa. Ela não esperava que ela seria pega naquele momento. Ela não sabia que a casa dela ia cair. Ela não sabia que iam pegar ela fazendo ato. Ela foi arrancada. Então ela estava lá deitada e puxam ela, e talvez só dá tempo de ela se cobrir com um lençol, só dá tempo de ela tentar se cobrir de alguma forma para que saísse dali e fosse para onde as pessoas levassem. O medo tomou conta dela, o remorso tomou conta dela, o sentimento de: o que eu fiz da minha vida? Agora eu não tenho mais saída. Me pegaram no erro, descobriram minha mentira. Algumas horas antes ela estava ali no erro, e a Bíblia não declara por que ela estava fazendo isso. A Bíblia não fala se ela era uma prostituta, a Bíblia não fala se ela estava só traindo o marido, a Bíblia não fala se era uma pessoa solteira no meio de sua solidão interior e acabou cedendo ao pecado. A Bíblia não fala que ela caiu no conto do vigário, que foi um golpe já contra ela. A Bíblia não conta. A Bíblia só nos conta que ela estava em erro.
Os motivos a Bíblia não quer saber. A Bíblia quer saber no sentido de resgatei essa pessoa. Glória a Deus. Então não tem justificativas aqui no texto com relação a por que ela estava fazendo isso. Mas a mulher só consegue ver duas coisas: pessoas cegas e pessoas com coração de pedra. E as pessoas seguravam as pedras com tantas forças que os dedos ficavam até brancos. Ela só conseguia ver raiva, fúria, o nome dela sendo difamado. Nossa, olha só quem é. É ela foi pega. Vão matá-la. Sem esperança de viver, esperando a morte, jogam ela no chão, ela se cobre de novo. E ali ela tem o primeiro olhar de amor, talvez na vida dela. Os olhos de Jesus se encontraram com os olhos dela. Foi a primeira vez que ela viu alguém com olhos reais e com coração verdadeiro. E o que Jesus viu nela, o que Jesus viu ao olhar para ela, é o que Jesus vê em você. Ele olhou para ela e viu assim a história real que Deus tinha planejado para ela. Jesus olhou para ela com os olhos de pai. Então quando Jesus olhou para ela e falou assim: ei, essa não foi a história que eu escrevi para você. Jesus começou a olhar para ela e viu ela como criança, entrando na escolinha. Jesus viu ela crescendo como adolescente. E Jesus começou a enxergar que Deus tinha uma faculdade para ela, que Deus tinha um casamento para ela, tinha um homem planejado para ela, tinha um futuro brilhante para ela. Mas o diabo e o pecado roubou aquilo. Então Jesus estava olhando para ela e falando: não foi isso que eu planejei para você. Talvez Deus estivesse ali, a Bíblia não fala o que ele estava escrevendo. Talvez ele, sabendo que a mulher ia vir, ele estava escrevendo a história real dela, que o pecado apagou, que o erro roubou, que Satanás jogou fora. Então Jesus vai lá e olha para ela com os planos de um pai para a filha. E aí as pessoas começam a indagar. E o engraçado desse texto é que Jesus estava ali não só conscientizando e perdoando ela. Porque, por exemplo, a Bíblia fala que se quem fosse pego em adultério teria que ser apedrejado até a morte, mas só levaram uma mulher. O homem não estava lá. Talvez os homens fossem até um daqueles fariseus que estavam querendo apedrejá-la. Vamos pro comercial de novo, rapidinho. Talvez fossem o próprio homem que estivesse ali teria deitado com ela. Talvez vários daqueles homens, se ela fosse uma prostituta, uma garota de programa, talvez vários daqueles tivessem dinheiro, porque na época, para poder ter uma prostituta, tinha que pagar bem. Então a pessoa tinha que ter dinheiro para pagar. Então não era qualquer um que deitava. E os escribas, os fariseus, eles tinham dinheiro, eles recebiam. Então eles não eram pessoas pobres. Então talvez quando Jesus olhou para ela e viu a história dela, Deus começou a olhar para cada um e viu a história que Deus tinha planejado para cada um. E não era só a história dela que estava sendo roubada, tinha várias histórias sendo roubadas ali. E aí Jesus olha para eles e fala assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí veio o choque de consciência. Ele sabe de tudo. Aí os fariseus começaram a ficar preocupados. Esse rapaz sabe o que eu fiz. Se eu jogar pedra nela, ele vai contar para todo mundo que sou eu. Se eu jogar pedra nela, ele vai falar, vai querer jogar em mim também, porque ele vai falar que vai mostrar para todo mundo que eu fiz também. Ele vai difamar o meu nome. E as pessoas começaram a se resguardar e falaram: eu também sou pecador. Eu também erro, eu também falho, eu também sou humano. É melhor eu jogar minha pedra aqui e sair fora de fininho. E todos, de jovens aos mais velhos, porque o pecado já estava pegando todos. Não era só os velhos, dos jovens até o mais velho. Do barba pretinho assim, bigodinho que nem o do Igor, que nem o do Eric ali, até o mais velho de barba branca. Todos começaram a jogar suas pedras. E aí Jesus olha para ela. E o medo ainda toma conta dela, sabe por quê? Porque ela entendeu que na frente dela estava o único que poderia atacá-la. Era o único que poderia jogar uma pedra nela. Era o único que podia falar: você está errada, você fez isso, você fez aquilo.
Só que nessa hora Jesus ele faz duas coisas, e eu quero que você guarde isso. Jesus fez uma promessa e Jesus deu uma ordem. A promessa diz: eu não te condeno. E a ordem é: vai e não peques mais. Foi a palavra de libertação para ela ali. Jesus falou para ela: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Porque você foi desvirtuada pelo pecado, você foi desvirtuada pelo erro. Não foi Satanás entrou na sua vida e você acabou cedendo, e agora você está nessa história triste, que não é a história que eu tenho para você. Você está com a parede suja, vamos limpar. E aí ela volta para o anonimato, ninguém nunca mais escuta essa mulher, ninguém sabe quem é ela, ninguém tem o nome dela, mas ela teve a história dela transformada, porque Cristo não a condenou, Cristo a perdoou. E Cristo falou para ela não ir pecar mais. Se ela ouvir a Cristo e não sair pecando mais por aí, ela vai ter uma nova história escrita. Se levarmos para essa mulher lá para o Rio de Janeiro e apresentássemos ela para o Cristo Redentor, ela ia falar assim: esse não é o Jesus que olhou para mim. Esse não é o Jesus que olhou para mim. Ele tinha olhos reais. Ele chegou dentro do meu coração. Esse não é o coração dele, porque o coração dele me amou, mesmo quando todos queriam me matar. Aí se nós levássemos ela para a cruz do Calvário, ela ia falar: esse sim é o olhar de Jesus. É o olhar que se entrega para morrer, para perdoar os meus pecados. Se ela olhasse para a mão de Jesus, ela ia falar: realmente é esse que está com a mão crucificada, porque essa mão não tinha pedra nenhuma para jogar em mim. O que eu estou querendo dizer para você é que a cruz de Cristo foi para perdoar os seus pecados, não para te condenar e te trazer peso nem jugo. A palavra do Senhor diz: vinde após mim, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus tratou ela com amor, e Ele está demonstrando esse amor para você, para que você seja tratado, para que você seja curado, para que você seja liberto dos seus pecados que te aprisionam há anos. Ele está pegando a sacola com o peso das pedras dos seus erros, está jogando fora e falando: vamos trilhar um caminho agora, sem esse peso, sem essa culpa. Você teve uma redenção na cruz. A mão de Cristo não segurou a cruz por você, ela foi furada por você. E através da cruz nós temos a salvação. E Jesus deixa para você uma promessa: eu não te condeno. A palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A história que estava escrita foi limpa, foi apagada, e eis que tudo se fez novo. E é o dedo dele que vai escrever a sua história agora. E se você ainda não conhece esse Cristo, se você ainda não serve a este Cristo, deixa Ele escrever essa nova história para você. A história começou na cruz, e Ele olha para você com amor de pai. Ele olha para você com os olhos de pai. Se você tem vivido uma história até aqui de tormenta, de tristeza, de solidão, de culpa, de fracasso, de angústia, Ele vai pegar os seus fardos agora e vai te dar uma nova história. Ele vai apagar aquilo que está errado e vai começar a escrever tudo novo. Basta você tomar atitude, se render aos pés dele, entregar a sua vida a Ele. Ele tem coisas novas para você, em nome de Jesus. E baseando-se nisso, nós vamos orar daqui a pouco por pessoas que às vezes estão com aquele... já pediu perdão para Cristo, já pediu perdão para Deus, mas Satanás está acusando de tal forma que você não consegue ter paz. E eu quero convidar aqui aqueles que ainda não conhecem esse amor na cruz do Calvário. Eu quero convidar aqui você que talvez não tenha tido contato com esse Cristo, talvez só teve contato com pessoas de coração de pedra, com os olhos fechados, pessoas querendo te apedrejar, te apunhalar. Você que ouviu essa mensagem de Cristo, que perdoa os seus pecados, que te escreve uma nova história, você quer aceitar Jesus nessa noite? Tem alguém aqui nessa noite
que quer entregar a sua vida a este Cristo que te escreve uma nova história? Se tem, esse é o momento. Nós vamos orar por você. Talvez até aqui você tenha vivido uma vida só de julgamentos. Talvez você tenha vivido até aqui só uma vida de eu não tenho mais chance, eu não tenho mais saída. Cristo escreve uma nova história. Eu quero te chamar aqui na frente. Você quer aceitar Jesus? Eu não vou falar mais uma vez. O Senhor está te dando essa chance. Se você quiser aceitar Jesus, levanta sua mão. Alguém vai te conduzir até aqui. Amém? Então, amém. Se você mudar de ideia, nos procure. Não saia daqui sem aceitar a Cristo. Não saia daqui sem entregar a sua vida a esse Jesus que morreu na cruz para se escrever uma nova história. Eu estou insistindo por... Glória a Deus! Cláudio, Deus tem uma nova história para escrever para você. Deus tem uma nova vida para você. Ele não te condena. Ele não te ataca pedras. Ele te abraça e fala: eu não te condeno. Vai e não peques mais. Cristo vai escrever uma nova história para você a partir de hoje. Mas alguém quer entregar a vida para Jesus? Amém. Então vamos ficar em pé. Cláudio, o que você precisa agora é alguém para te aconselhar, para te abraçar, para te ajudar. Ali está o nosso pastor. Ele está aí para te ajudar. Aqui está o Isaac, está eu. Tem toda essa igreja. É uma família que te ama e quer cuidar de você. Nós vamos orar pelo Cláudio. Amém. Pai, nós colocamos o Cláudio no teu altar. Espírito Santo, escreva agora, Pai, o nome dele no livro da vida. Mostra a ele, Pai, que o Senhor tem um caminho de paz e salvação para ele. Que o Senhor tenha uma nova história para escrever para ele. Senhor Deus, em nome de Jesus, demonstre para ele, Pai, tudo que o Senhor planejou para ele. Uma história de paz, uma história de amor, de alegria. Senhor Deus, uma história, Pai, que levará ele até o céu. Uma história que fará com que ele more contigo na glória. Senhor Deus, em nome de Jesus, visita o coração dele, a mente, os pensamentos, os planos, os sonhos. Visita, Senhor Deus, a família dele, a casa dele, aonde quer, Pai, que ele for depois daqui. Que os seus anjos o acompanhem, que o teu Espírito esteja sempre, Pai, guiando o coração dele para estar sempre perto de ti, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não esqueça da promessa: eu não te condeno. E da ordem: vá e não peques mais. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Maravilha, irmão. Que mensagem. Que mensagem. Cristo no centro. Isso que é mensagem, irmão.